Você quer ver como que a maior montadora de automóveis do Japão vende os seus carros aqui? Então eu vou apresentar para vocês agora. Depois da vinheta, você vem acompanhar comigo. Olá, amigos e amigas. Meu nome é Fabrício Barbuto, eu sou da F2B Engenharia, empresa dedicada aos serviços de ar-condicionado, manutenção industrial predial, assessoria automotiva e instalações gerais. Hoje eu estou aqui num stand em Tóquio, Japão, da maior fabricante de veículos daqui do local, talvez uma das maiores do mundo. Vocês vão conhecer logo. Não vou falar o nome, mas vocês vão ver pelos carros, vocês vão conhecer qual é a montadora que eu estou falando. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui um stand de vendas normal aqui do Japão. Essa montadora ela tem esse stand para vender os seus carros. Ela não é uma concessionária, é apenas um stand de vendas e um showroom. Você vai ver diversos carros, inclusive veículos que não são fabricados no Brasil e não são comercializados no Brasil. Alguns até bastante interessantes. Vamos lá então que eu vou mostrar para vocês os carros que estão expostos aqui no stand. Bom pessoal, estamos aqui no stand dessa montadora japonesa. Ela é uma das maiores, se não a maior montadora do Japão. Vocês vão ver aqui vários carros que estão expostos aqui no stand. Veículos, boa parte deles não são sequer comercializados no Brasil. Então para quem não conhece esses veículos, pode parecer um pouco estranho, mas são carros que são vendidos aqui que têm uma comercialização bastante interessante. Vou mostrar alguns deles, alguns até conhecidos de vocês, carros que são fabricados no Brasil e outros não. Então vamos começar com esse carro vermelho que está aqui. Esse aqui é um carro bastante conhecido. Olha aí, é um Toyota Corolla, só que esse é um Toyota Corolla de última versão. Como vocês podem ver, uma cor vermelho bastante interessante. É um carro muito bonito. Acredito que em um futuro muito próximo esse modelo será comercializado no Brasil. Então é bem provável que a gente veja esse carro num futuro próximo rodando aí pelas nossas cidades. Você pode ver o interior bem acabado. Vamos entrar aqui no carro. Lembrando que aqui no Japão o volante fica no lado direito. Você vê que é um veículo bastante luxuoso. Esse aqui nem tanto, é um carro básico. Você vê que não tem banco de couro, mas é automático, que é o padrão aqui do Japão. Vamos olhar pelo outro lado para a gente ver o painel. Vocês podem ver, é um veículo de última geração. Muito bonito, uma cor vermelho interessante. Não seria uma cor que eu compraria, mas é uma cor relativamente bonita. Vamos entrar aqui no lado do motorista agora. Como vocês podem ver, o veículo volante do lado direito. Vamos olhar o painel. Painel bem interessante, umas informações básicas. Velocímetro, conta-giros. Temperatura, provavelmente ali no computador de bordo deve ter marcação de combustível também. Central multimídia, que agora virou um padrão. Não tem, hoje em dia, dificilmente um carro vendido, não só aqui no Japão, mas como também no Brasil, não tem central multimídia, apenas os carros mais recentes, os mais básicos, né? Mas você vê que o carro tem um padrão de acabamento bem interessante. Muito bonito, uma linha de painel bem bonita, uma central multimídia flutuante, como está sendo a tendência hoje em todos os carros. Bem legal o veículo. Aqui também é um Corolla, só que é um Corolla que não é vendido no Brasil, porque chama-se Corolla Touring. Por que é Touring? Porque esse veículo ele é uma Station Wagon, na verdade. É um segmento de veículo que atualmente no Brasil está sendo descontinuado. Praticamente não temos mais nenhum carro nessa condição, nesse modelo. Você vê que ele é um veículo
Essa cor é muito bonita, por sinal. Esse é o famoso Corolla Touring. Vamos dar uma olhada no porta-malas, que é o principal chamativo desse carro. Você vê que é um porta-malas bastante espaçoso, com bastante espaço para malas. Muito interessante o carro. O interior é o mesmo do outro Corolla que nós vimos. A única diferença realmente é a parte traseira do veículo, que é um veículo Station Wagon. Então vocês podem ver, é um carro bem interessante. Tem muito desse carro aqui no Japão. A venda desse carro é bastante elevada. Já tenho visto aqui na rua mais até do que o próprio sedã. Então acho que, não sei, talvez no Brasil, se esse segmento tivesse um pouco mais aquecido, talvez fosse um carro que seria interessante para as nossas pretensões. Aqui é um veículo que não tem no Brasil, chama Raze. É um veículo mais voltado para crossover, vocês podem ver. Um azul metálico bonito, mas também não é uma cor que me agrada muito. É um carro que não tem no Brasil. Carro no segmento de SUV compacto. É um carro menor. Você pode ver que é um carro bem menor. Seria muito interessante ter esse carro no nosso mercado, porque é um segmento que está em crescente expansão no nosso país. Vamos dar uma olhada no porta-malas. É um porta-malas relativamente pequeno. Como tem sido a categoria atualmente no Brasil, os carros SUVs com porta-malas reduzidos, carros basicamente urbanos, não são muito recomendados para a família, porque não são espaçosos o suficiente, mas bastante interessante. Aí mais uma imagem da lateral, rodas de liga leve nesse modelo, bastante interessante. Aqui tem um outro Toyota Raze, só que uma outra cor, talvez um modelo um pouco mais esportivo, uma cor mais chamativa, com bancos de tecido com detalhes em vermelho. Também central multimídia flutuante, como é o padrão atualmente. Bem interessante o carro. Um carro urbano, basicamente urbano, não é um carro para família, como eu falei, mas é um carro bastante interessante. Bom, aqui já é um outro modelo de SUV, chama-se Harrier. Já é um modelo um pouco maior, de um segmento diferente daquele que a gente viu anteriormente, do Raze. Já vê que é um carro um pouco mais luxuoso, bancos de couro marrom, a central multimídia até um pouco maior. Vê que é um veículo já mais voltado para o segmento familiar. Um espaço interno maior, mais luxuoso. Vamos dar uma olhada no porta-malas. O porta-malas não abriu, infelizmente, mas tudo bem. Você vê que pelo tamanho do carro é um veículo que realmente é de um porte maior do que o Raze. Aqui uma coisa interessante que está acontecendo no Japão já há algum tempo e está virando uma tendência, boa parte dos veículos estão vindo híbridos. Olha aí que beleza. Ou seja, um motor a gasolina e um motor elétrico. Isso aí, essa configuração faz com que o veículo tenha um consumo de combustível acima de 30 km por litro, dependendo da utilização. Então, para quem busca consumo de combustível mais baixo, esses carros são os ideais no momento. Mais um pouco do veículo, muito bonito. Uma cor azul também que não me agrada muito, mas o carro como um todo, um design bastante interessante. Agora, mais um veículo que não tem no Brasil, nenhum similar, já é um veículo de grande porte,
chama-se Alphard. É uma van, podemos chamar, um furgão, né? Bastante capacidade de pessoas, um carro bastante luxuoso, com detalhes aqui imitando madeira, um banco de couro num tom de bege bem bonito. É um carro que provavelmente deve ter porta automática, essas portas laterais que se abrem, com certeza é carro com porta automática. Pode ver configuração para até 6 pessoas, podendo uma 7ª de repente. É um carro de uso familiar, vamos dizer assim, né? Também, mais uma vez, como eu falei, um modelo híbrido, como tem sido a tendência. Carro bastante espaçoso. Vocês podem ver o espaço, os bancos até podem ser deitados para uma viagem um pouco mais confortável. É um segmento que não tem no Brasil nenhum veículo similar. O que chega mais próximo desse tipo de veículo seriam os furgões ou também a Carnival, que é da Kia sul-coreana, né? Mas é um carro realmente bastante de uma categoria totalmente diferente, inclusive até de um preço diferenciado. Aqui nós temos outro modelo de van um pouco menor, chama Esquire. Mais uma vez, como vocês podem ver, modelo híbrido. Como eu disse, é uma tendência aqui no Japão, os modelos de veículos cada vez mais abandonando aos poucos o combustível fóssil, que é gasolina, e buscando alternativas energéticas aí na eletricidade. Você vê também que é um veículo parecido com o outro que nós vimos, uma categoria de van, bancos de couro, um aveludado, um carro bastante confortável, com espaço interno, um painel básico, com todos os dados normais, automático, como é o padrão aqui hoje em dia. Raramente você encontra um veículo manual por aqui. Um vinho diferenciado, uma frente diferente, inclusive até um símbolo que, para quem não conhece Toyota, é difícil de você reconhecer de imediato. Aqui, quando eu cheguei, eu tive um pouco de dificuldade para reconhecer no começo, mas hoje em dia é mais fácil de você verificar. Como eu falei, híbrido, com as rodas, pneus bonitos. Vamos aqui para um outro modelo, um modelo mais compacto, um SUV hatch, o nome dele Aqua, um bege creme, razoável pintura, bonito. Um modelo mais compacto, é uma mistura de SUV com hatch, né, de sedã de hatch de porte médio, um banco de couro jovial, com tonalidades. Como é um carro mais urbano, não deve ter um porta-malas muito grande. Podemos ver aí, o porta-malas não é um porta-malas tão grande assim. É um carro urbano, né, vamos dizer. Mas muito bonito. Belo carro. Aqui nós temos um modelo que muito provavelmente vai chegar esse ano no Brasil. É o CHR. Esse veículo ele é concorrente direto do HR-V da Honda, aqui no Japão inclusive. Aqui no Japão o HR-V não se chama HR-V, se chama Vezel, mas é o mesmo veículo que nós temos no Brasil, apenas o nome que muda e algumas configurações para o gosto mais voltado para o gosto japonês. No CHR, esse aqui é um modelo esportivo, amarelo, não seria uma cor que me agrada muito, mas um carro que busca esportividade é bastante interessante. Vê que o design do vidro traseiro bastante arrojado. Talvez o espaço interno desse veículo não seja tão interessante em função desse caimento do vidro traseiro. Mas é um carro bem legal, bem interessante.
Vamos dar uma olhada por dentro. Um padrão, painel com central multimídia flutuante, um painel bastante conservador, vamos dizer assim, com contagiros e os demais marcadores analógicos, um computador de bordo central, veículo não muito luxuoso, com banco de tecido, não tem banco de couro nessa versão pelo menos. O espaço interno parece ser reduzido, não tem muito espaço, que é o padrão desses veículos. Aqui mais um modelo diferente, esse aqui não conhecia, primeira vez que eu estou vendo, Toyota Mirai, muito interessante, full cell, ou seja, esse carro deve ser movido a hidrogênio. Aqui também no Japão a tendência está sendo utilizar veículos, inclusive transporte público movidos a hidrogênio. Eu acho que o Japão está sendo um dos primeiros países a utilizar o hidrogênio como combustível. Vai ser uma tendência no futuro também, em função da escassez do petróleo que vai começar a ocorrer daqui a alguns anos. Fica um carro bem tecnológico. Acender central multimídia, um ar-condicionado eletrônico aqui, digital, painel central, um carro realmente muito interessante. 4 lugares, como pode ver, não tem lugar para um quinto passageiro no meio, o que por um lado é bom, que aumenta o conforto de quem está andando aqui. Então é um carro aí com design bastante arrojado, uma frente bem protuberante. Uma outra tendência aqui também, que aqui os carros mais modernos aqui do Japão, até não tão modernos, mas de alguns anos para cá, faróis de Full LED. Os veículos agora estão vindo com todos eles com faróis de LED, em todos desde a configuração mais simples, desde o modelo mais simples, basicamente. Então, esse é um carro aí que vai ter um futuro, por ser um veículo movido a hidrogênio. Bem interessante.